Realmente tem que apertar algum botãozinho aí, porque tá sem áudio. É? Bom. Então tá todo mundo aqui dizendo que não tá, mas tá bom então. E você que tá ouvindo o programa pode opinar a respeito desse tema, tá? O WhatsApp é 011 98484 9988. 011 98484 9988. E o telefone fixo é o 4210 3060. 4210 3060, tá? Agora voltou. Fala a verdade, você apertou algum botãozinho aí? Não? Tá bom. Tá, é verdade. Vamos lá. Para quem está começando a ouvir o áudio agora por algum motivo, causa, razão ou circunstância, conforme a gente aprendeu no Chaves, vou repetir o tema. Pecados devem ser confessados publicamente? Pecados devem ser confessados publicamente. Então, para debater esse tema, estou recebendo aqui o bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre no Brasil e Angola. Os debatedores frequentes, eu gosto muito de estar aqui. Eu vou... Tá bom assim já. Tá porque tem que falar toda... A produção manda aqui, tadinhos. É que eles querem que fale, tal, mas tá bom. Bispo Hildo, Metodista Livre, bem-vindo. Muito obrigado, César. Um prazer muito grande sempre participar do programa e esse assunto realmente é muito... Peraí que o microfone seu do nada também parou de funcionar, pelo menos o retorno. Vamos de novo. Vamos lá. Acho que continua o mesmo problema. Eu só tô ouvindo o meu microfone. Eu também. De alguma maneira. Agora ligou. Vamos lá. Graça e paz. Que alegria poder estar aqui mais uma vez e ainda mais para um assunto que é da máxima importância na vida da igreja, né? Então... Maravilha. Com a gente também o pastor Luciano Scala, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, responsável pela Casa de Recuperação, Vale de Bênção, lá aqui na Grande São Paulo. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Luciano. Pastor César, bom dia, bispo Hildo, bom dia a todos vocês que estão acompanhando. É sempre muito bom estar aqui na Rádio Musical e vamos juntos. Com certeza teremos um programa bem interessante, é um assunto importante, é um assunto que talvez traga angústia para muitas pessoas e vamos tentar ajudá-los através das reflexões que nós colocaremos aqui, pastor. Vamos lá. Começar aqui com o Bispo Hildo. Bispo Hildo, como que o senhor enxerga essa pergunta desse tema? Pecados devem ser confessados publicamente? Você lembra dessa época? Você pegou esse... Ainda não sei se ainda tem, então chama a pessoa lá na frente e fala, fulano de tal, fez isso, aquilo, misericórdia e tal, e vai passar pela disciplina X, e a partir de hoje não pode isso, não pode aquilo. E aí expõe publicamente. Ainda mais essa palavra devem, né, na questão, devem ser... Certamente não devem ser, não necessariamente, talvez em alguns casos específicos, como pecados que tenham sido escandalosos e já se tornaram públicos, se faz necessária talvez uma confissão pública, visto que já é pública a situação, mas não necessariamente. A importância de confissão de pecados na igreja, que confessemos os pecados uns aos outros, confessem para serem curados, não quer dizer... ir lá na frente e falar para todo mundo, né? Publique, mas dentro de um ambiente de confiança, normalmente em grupos menores, ou para o pastor, ou para algum líder que seja confiável. Isso eu acho importante. Essa ideia também de só confessar a Deus, eu acho complicado também, né? Porque eu acho que é importantíssimo a gente ter um fórum de confiança, ter um confessor, ter alguém com quem a gente possa se abrir o coração, mas não necessariamente ir lá na frente. Eu tenho uma experiência, sabe? Você perguntou se é da minha época. Eu peguei essa época. Eu era um pastor recém-formado, tinha 25 anos de idade, estava numa igreja já mais antiga e surgiu um escândalo dentro da igreja. Dois líderes tiveram relações sexuais e isso se tornou razoavelmente público, não
para todo mundo, mas Vazou. Vazou. E aí eu era novo, eu tive que consultar com os pastores Os mais universitários. experientes, universitários. E, sabe, Luciano e César, e vocês que nos ouvem, eu não queria errar, eu queria aprender, queria estar fazendo tudo certo. Mas a orientação que eu recebi é que essas pessoas deveriam ir lá na frente, se expor e confessar publicamente. Então, lá fora... Ambos eram casados? Ambos eram casados. Eu tô pensando assim, porque eu fico pensando Olha na a repercussão, situação, né? a repercussão. Filhos. Gente, né? eu estou contando uma desgraça. Uma desgraça. E aí você fez eles indo na frente? Sim. E a irmãzinha foi lá na frente publicar, confessar, porque isso era prática corrente naquela época. Que Olha, tinha que irmãos, infelizmente, isso quer foi lá. Ela foi lá constrangida, né? Forçada por essa liderança. Por você, inclusive. Meu pai do céu, me perdoe. Pastor cruel. E eu fiz isso constrangido por uma liderança que estava sobre mim, que dizia que era assim que tinha que ser feito, e eu cheio de dedos ali. Gente, que situação. Quando ela falava e aquela situação tão constrangedora, o meu coração era esmagado, e depois essa irmã nunca mais apareceu na igreja, sumiu do mapa, acabou tendo divórcio da parte dela, e eu nunca mais repeti esse erro e me penalizo até hoje por ter sido aquele pastor responsável por algo assim que eu diria foi muito ruim, muito cruel. Ela foi esse dia e nunca mais voltou. Nunca mais. Eu fui até atrás, eu não queria nem me receber. Foi muito ruim para ela. Foi muito ruim para todo mundo. E depois eu aprendi que muitos outros casos foram surgindo semelhantes, a tratar da maneira mais privada possível, digamos, sem repercussão, sem ser drástico. Mas... Pastor Luciano, e eu vou fazer a mesma pergunta. Pecados devem ser confessados publicamente, meu irmão? Penso diferente, pastor César. Acredito que não. Acredito... Eu tenho uma concepção daquilo que os judeus disseram naquela situação do paralítico de Cafarnaum, relatada em Marcos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 12, que quando Jesus fala, perdoados são os teus pecados, os judeus falaram, mas quem é ele para perdoar? Somente Deus pode perdoar os pecados. Então eu acredito que essa confissão, ela deve ser feita a Deus, né? Acredito que essa confissão, porque o perdão... Quem falou isso aí não foi Jesus, foi os fariseus. Apóstolos. Então você está com os fariseus. Na verdade, o que os fariseus disseram é uma verdade. É porque eles não enxergavam em Jesus o Filho de divindade. Deus. Exato. Mas isso é uma verdade, Deus que perdoa, né? Então eu acredito nisso. Acredito que quando está lá citado na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, que Jesus é o nosso advogado, é justamente nós levarmos para ele, né, os nossos pecados. A Igreja Católica, a doutrina católica, eles lidam diferente com isso, né? Isso, pelo menos desde 1215, quando teve o Concílio de Latrão, quando foi instituído a confissão, e a confissão também não é pública, a confissão é para o sacerdote, para o padre ou para o bispo. É que no né? Concílio de Latrão, a confissão... Vamos lá, a confissão sempre existiu na história da igreja, mas no Concílio de Latrão, ele ganha ares salvíficos, né? Sim. Você confessa para ter os pecados perdoados e alguém vai falar para você uma penitência que resolve o BO. Exato. Que foi a questão do sacramento, né? É isso que eu estava procurando na minha cabeça. A Igreja Católica tem os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então, entre eles está justamente o da confissão, que é o da penitência, da reconciliação. E eles levam até o sacerdote, confessam para o sacerdote, e ali o sacerdote coloca a penitência, né? Pelo menos uma vez ao ano, o católico deve fazer. Eu penso diferente, eu acredito que essa confissão deve ser feita a Deus, de forma clara, direta, porque de Deus virá o perdão. Então eu acredito dessa maneira. Ele não tem que abrir... Não. Então, ok. Bispo José Hildo Melo. Bem, eu fico com a palavra de Deus aqui nesse caso. Veja só, João capítulo 20, versículos 22 e 23. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. E também, Tiago, né?
Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Portanto, a participação da igreja na confissão, a confissão sendo feita para a igreja, não necessariamente nessa exposição pública, mas dentro da comunidade, confessando uns aos outros e orando uns pelos outros para que haja cura. A confissão é importantíssima. A gente vê isso acontecendo, inclusive, no mundo secular, nas terapias. Só o ato de você poder abrir o coração já é um ato, já é um processo de cura. Alivia, né? Alivia demais. A gente precisa disso, Papa sabe, João Luciano? Paulo, Papa João Paulo II, uma das coisas que ele falava, né? É que que as terapias estão cada vez... As pessoas estão buscando mais terapias justamente por isso, por esta falta de pôr pra fora, né? De expor os seus dilemas, Sim, né? Luciano. Seus fantasmas. Você sabe que uma das grandes dificuldades hoje em dia na igreja é um ambiente legalista. É onde a gente tem que parecer e não pode ser. A gente não pode ser o que a gente é. A gente não pode... a gente tem que confessar vitória. A gente não pode confessar verdade. Aí a gente Ou fraqueza. Ou fraqueza. Ou derrotas. Não, Só vitórias. Só vitória. Coisas boas vão pro púlpito. Exatamente. Coisas ruins você É uma espécie de Instagram, né? É. A gente posta, né? Pódio, só de... É a imagem que a gente está vendendo. Sim. E isso é um ambiente de legalismo e de hipocrisia. Porque a gente... Eu fico pensando na perspectiva de um crente. Ele tem medo de ser excluído, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de ser sentenciado. Então todo mundo vive... Eu não digo todo mundo, é geral, né? Assim, generalizando, mas há um ambiente de faz de contas, há um ambiente de, sabe, onde as pessoas não são. E como é poderoso. Olha, eu vou dar um testemunho. Isso é doentio, né? Porque É doentio. Eu vou dar um testemunho, e aí foi uma confissão pública que eu fiz. Era o ano de 2003, a Igreja Metodista Livre tinha experimentado um crescimento muito grande e chegamos ao ponto de sermos concílio geral no Brasil. E íamos ter a eleição do primeiro bispo. Então, no ano da eleição de bispo, meses antes, eu era superintendente, era um encontro de pastores. Só que eu tive uma crise com meu filho, que hoje é pastor também, muito amigo meu, a gente se dá muito bem, mas ele era um pouco assim de desafiado e tal. Topetudo, rebelde. Topetudo. E nessa crise, ele tinha já uns 18 anos de idade, ele me desafiou, eu não lembro direito o que foi. E a coisa ficou feia e eu acabei dando uma pancada nele, assim, acho que dei uma bofetada, um empurrão nele, joguei ele pra lá. E ficou muito feio o negócio. Isso era numa sexta-feira, sábado de manhã eu tinha um encontro de pastores. Eu nem dormi direito aquela noite, a gente nem se reconciliou direito, ele para lá, eu para cá, ele ainda morava em casa. No dia seguinte eu tinha que pregar. Estava diante dos pastores e tinha feito aquele papelão, eu estava mal. E eu disse para meus irmãos, eu não tenho condição de pregar. Eu estava me expondo diante deles, ia ter eleição, eu falei, eu pequei, eu estou mal, eu preciso que vocês orem por mim. Eu chorei, me ajoelhei, eles oraram. E foi um negócio tão... Aí você contou o que era? Contei, eu dei... Na dose e tal. Eu briguei com meu filho, fiz isso e tal. As pessoas já começam a julgar. Não, né? senão seria até pior. Não, porque você já pensa no Aí, cama. eu já não disse o que foi e tal, e tô mal, tô com o coração quebrado, tô arruinado aqui, e eu não tenho o que falar, eu preciso receber, eu preciso de oração, eu preciso de misericórdia, eu preciso de cura. E confessei. E aí, eles vieram e oraram, mas aí um outro pastor falou assim, eu também tenho esse problema aqui em casa, eu tenho outro problema com meu filho. Começou um negócio em cadeia. Um mover ali. Um mover. E foi uma reunião fabulosa, assim. E eu entendo o poder da sinceridade, da honestidade, da confissão, como isso é importante. A gente seria o ideal, a gente tivesse uma igreja... Mas aí você fez isso publicamente, você confessou ali um exagero, uma espontaneamente, fraqueza, uma situação... Mas ninguém mandou você fazer isso. Foi espontâneo. É isso que eu acho e muito outros lindo. fizeram isso também espontaneamente. Aí que tá. Ô, bispo, isso mas, seria bom, muito mas bom. hoje em dia, com as redes sociais, imagina um vídeo do senhor comentando, fazendo o que o senhor fez, né? Que é louvável reconhecer, né? Sim. Agora imagina hoje em dia
a proporção que isso iria tomar. Eu já estou colocando aqui diante de todo mundo. É. Eu acho que existe sempre o risco da questão da reputação. É por isso que a gente às vezes veste máscara. Sim. E a gente precisa... Até o Moisés continuou com o véu para que as pessoas não percebessem que a glória já não estava mais lá, aquele brilho já tinha passado. Então, esse mundo de faz de contas, onde a gente não pode ser a gente mesmo, onde a gente não pode dizer o que a gente sente, e a importância de confessar tentação. Porque às vezes, isso seria ótimo se a gente pudesse confessar a tentação. Pecados que ainda não foram cometidos. Que a gente está prestes a cometer. Que nós estamos prontinhos a cometer. Os desejos, né? Uma vez, uma experiência, foi muito linda essa experiência, numa reunião de mulheres, muitos anos atrás, uma irmã chegou apavorada, e ela teve uma coragem absurda até, né, nesse contexto em que a gente vive de muito faz de conta, de muita hipocrisia. Ela chegou e disse assim: orem por mim, eu tô prestes a cometer adultério, tem um homem assim na minha orelha, e eu tô abalado, eu tô prestes a fazer isso, orem por mim. E aí as irmãs oraram por ela, e ela teve força, e aquilo passou. Então, quando a gente é capaz de confessar a tentação, e aconteceu isso comigo também, eu estava noivo, eu era muito consagrado, eu fazia jejum e vigílias e tal, sexta-feira era consagrado para fazer vigília, e eu estava com 19 para 20 anos de idade, ia me casar em breve, e de repente, eu trabalhava na Record, na TV Record, e de repente uma moça passava e me chamava muita atenção. Eu comecei a ficar perturbado por causa dessa moça. E achei isso errado, porque, de fato, eu gostava demais da minha noiva, com quem eu sou casado até hoje. E aí eu tenho um amigo, e a gente fazia reunião de oração lá, antes dela ser do Bispo Macedo, era do Paulo Machado de Carvalho. Aí nós fazíamos reunião de evangelização lá na Record. Aí eu tinha um amigo que hoje é pastor, um amigo de infância, e eu pedi para ele, eu falei assim, confessei esse pecado, não era pecado, essa tentação. Eu dobrei o joelho e falei, ora por mim. Ele orou por mim. Aquela moça, mais tarde, passou e eu não senti mais nada. Ela continuou passando e eu nunca mais senti. A importância da confissão, que ela como que se... Ela quebra um feitiço, ela quebra essa coisa sabe, ajuda demais na libertação das pessoas. Então, eu recomendo que a gente possa ter pessoas de confiança com quem possamos verdadeiramente sermos nós mesmos e abrir o coração. Pastor Luciano. Então, daí nós vamos entrar aqui na questão do tema, né? Nosso pecado deve ser publicado, ser colocado de forma pública. Esses textos que o bispo colocou, João 20 e Tiago, né? Eu entendo esses textos, mas eu compreendo a fala de Tiago, principalmente, como algo ali. Quando fala irmãos, eu não entendo de você chegar para a comunidade, chegar ali para a igreja, para os irmãos, no modo aberto, amplo, e expor o seu pecado. Eu vejo ali desta forma, de eu chegar para alguém, chegar aqui para o pastor César e colocar para ele uma situação, isso vai me ajudar. Agora, o publicamente, de você abrir para a comunidade, onde já foi feito muitas vezes aquilo que o bispo colocou, eu já não vejo sentido. Eu não vejo como isso acontecer nos dias de hoje. Eu não vejo como seria isso. E até porque eu não me recordo de algum texto, pode ser que tenha, mas eu não me recordo de nenhum texto que os apóstolos fizeram isso. Que dentro ali da igreja primitiva, eles faziam dessa forma. Coríntios 5. Tem um texto de Coríntios 5, se você não está lembrado aí. O rapaz que estava em pecado sexual com a madrasta, e Paulo mandou expor diante de toda a igreja, expulsar, né? Sim, mas eu digo assim, na questão daí entra aquela questão que o bispo colocou. A questão da dimensão que se cria. Se foi algo que todos ficaram sabendo, se foi algo, por exemplo, o caso de Zaqueu. Zaqueu, a questão dele não era uma questão privada. Todos ali sabiam da condição dele, todos ali sabiam do pecado dele, e nada mais correto ele chegar e expor e consertar perante toda aquela comunidade. Porque ele era alguém que tinha prejudicado todos aqueles. Nesse caso de Coríntios, sim. Mas eu digo assim, em questão dos apóstolos, deles fazerem essa confissão, como nós entendemos, que era feito até uns tempos atrás e ainda é feito em alguns lugares. Eu me lembro, por exemplo, do texto de Mateus 18, né? Sim. O BO entre irmãos lá, o litígio.
entre irmãos. O versículo 15 diz assim, palavras de Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Porém, se não te ouvir, toma contigo duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas a palavra seja estabelecida. 17. Se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusa a ouvir a igreja, considera-o como gentio publicano. E aí vai ter lá a máxima, né? Que dois ligar no céu, não sei o que, será desligado, desligado, será desligado. Mas veja que o contexto está no litígio, no rolo entre duas pessoas da igreja, que não sendo levado a um bom termo, precisava ser exposto. Então, e começa dizendo, se o seu irmão pecar contra ti, se ele pecar contra você, então você vai até ele, tenta, conversa, não resolveu, chama 2 pessoas, 3, não resolveu, chama a liderança da igreja, até expor para a igreja. E esse é um conselho de Jesus. Sim, né? Mas aqui, daí seriam todos os pecados, ou nós colocaríamos... Porque nós vamos classificá-los, então, porque assim... Que se a gente for fazer isso com todos os pecados, não vai ter culto, né? Cada um vai ter que ficar falando Exatamente. pecado, e aí ou 2 horas é pouco. Porque quais pecados, se nós fôssemos classificar, né? Por exemplo, o pecado de rebeldia, uma pessoa que se rebelou contra a igreja e quis rachar a igreja, depois se arrependeu, não sei se isso, mas todos os pecados, então... Aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que prejudicou alguém lá no trabalho, ele deve chegar no culto à noite e fazer? Não vejo assim. Eu, até baseado nesse texto de Mateus 18, olha os princípios aí. Tem 3 princípios fantásticos. O primeiro, tenta tratar a questão no menor número, o mais rápido possível, no menor número de pessoas possível, na menor instância possível. São 3 princípios muito importantes, né? Mais rápido possível, vai ter com o seu irmão e vão procurar particularmente você e ele acertarem a situação. Se ele não te der ouvido, se a coisa não prosperar nesse nível mais particular, leva mais alguém, certamente alguém da confiança, né? Se for um conflito entre um palmeirense e um corintiano, é bom que o palmeirense leve alguém neutro, um São Paulino, digamos. Alguém que possa mediar com imparcialidade. Geralmente os São Paulinos são mais ungidos, eu acho que faz sentido o que você está falando. Ou então, alguém diz um santo, né? Mais sofredor. Um de santo. Alguém que possa ser uma referência para ambas as partes. E se isso não tem sucesso, aí o que a gente vê ali Jesus colocando é que as coisas não podem ser empurradas para debaixo do tapete, elas têm que ser devidamente tratadas. E os seus pecados têm a ver com a igreja. Os seus pecados... lembra do pecado de Acã? Que precisou vir a público, porque ele detona a comunidade. Pecados, quando a gente é conivente com os pecados, a gente não trata devidamente o pecado, a gente acha que isso é a normalidade, a gente vai conspirando contra a essência da própria igreja e a ação de Deus, que é santificar a igreja. Então, nesses casos, então não é levar tudo, é levar na medida de que as coisas não conseguiram ser resolvidas numa instância menor, no menor número de pessoas possível, a coisa chega a um ponto de que precisa ser devidamente tratada num âmbito maior. Agora, eu vejo também que igreja, como nós temos hoje, mega igrejas grandes e tal, elas é um ambiente muito inapropriado para você fazer confissão. As igrejas, normalmente, eu acho que da perspectiva, as localidades deveriam ser menores, ou mesmo se ela é uma mega igreja, ela tem que estar subdivididas em grupos pequenos, porque a gente não pode chegar lá e querer... não tem nem espaço num culto para isso. Mas no culto de Tiago, que o Tiago está vendo, ele contemplando, ele está dando umas diretrizes do culto. Então, quem está feliz, então compartilha a sua alegria. Quem está triste, traga a sua tristeza. E a gente vai orar, interceder. Quem está doente, vem aqui, vai receber. E quem está em pecado, né, confesse seu pecado. Então, é uma coletividade menor, onde essas coisas podem acontecer. Eram culto. Grupos pequenos, né? Não eram grupos... Isso mesmo. Exato. Porque eles eram oriundos também da sinagoga, se eu tiver, né? Não sei se eu estou correto a minha afirmação. Eram grupos pequenos, sim, como era o formato da sinagoga, não isso do mesmo. templo, aquele negócio. Aí é mais fácil. Mas eu vejo, por exemplo, isso que nós estamos falando... Algumas décadas atrás, existia aquela questão, 2 jovens ali que namoravam, tinham caído durante o mês, e na hora da ceia eles tinham que chegar lá,
perante a comunidade, isso é algo que... É cruel até. Eu não sei até quando, se ainda acontece isso, né? Mas isso, eu já ouvi muitos testemunhos disso. De pessoas que chegavam lá e o pastor perguntava, vocês perdoam o irmão? Então, era uma exposição extremamente complicada. Sim. Como que é feito, como que faz isso hoje? Ainda mais com rede social, com vídeo, imagine só. Não, eu não sou a favor desse tipo de coisa, a não ser que seja espontânea da parte da pessoa, que ela sinta o mover de Deus para poder se abrir diante da congregação ou com mais pessoas. E acho que um pastor não deve cometer aquele erro que eu, no meu começo de ministério, cometi. Eu também já cometi. Não é fácil. Não é fácil. Tem de lidar com isso. É ruim. Eu trago esse peso até hoje. Se eu pudesse voltar lá atrás e mudar tudo isso, eu mudaria. Então, não devemos constranger ninguém a fazer isso desta forma. Então, toda tentativa de tratar da coisa o mais rápido possível, no menor número de pessoas possível e na menor instância possível, é desejável. Sim. Agora, como tratar? Por exemplo, esse caso lá, se fosse hoje a primeira vez o caso que veio à tona do adultério, como você trataria? Eu trataria como eu acabei aprendendo a tratar todos os demais casos que me vieram assim. Tratando pessoalmente, particularmente, na menor instância possível. Gabinete ali. No gabinete. Teve um caso... E tendo em vista, eu falo o que eu penso, o que eu faço, tendo em vista, em primeira análise, as famílias envolvidas. Com Depois certeza. a gente fala de igreja, meu. Depois a gente fala de igreja. Primeiro aquele casamento, aquele casal, aqueles filhos, aquelas pessoas envolvidas. Depois a gente começa a falar de igreja. Certíssimo, Igreja vem César. por último, né? Aí. Preservar. Porque às vezes a maneira de tratar truculenta ou querer botar assim, expor essa situação, traz mais problemas. Torna o problema ainda muito maior. Eu gosto da atitude como que é o nome dele? Da parábola do bom samaritano. Ele cobre a ferida. Uma ferida aberta, ele cobre. Então, ele vê a ferida aberta, mas ele não expõe. Ele cobre. O tratamento dado, né? Asepsia, tem o vinho para fazer asepsia, tem um óleo para amolecer, para aliviar as dores. Ele está diante da ferida. Essa ferida foi aberta, está diante dele. Mas ele é cuidadoso em cobrir e não causar mais dano e não expor a ferida do irmão caído. Tem um irmão aqui, André Luiz, eu já tenho que fazer um intervalo, mas eu vou deixar essa questão pra gente tratar na volta. Eu agora já falei o nome, eu não ia falar. Bom, mas ele tá falando aqui publicamente no canal. Ele diz o seguinte: eu fui vítima de líderes que expuseram a minha vida de tal maneira que na época eu morava numa cidade de 15 mil habitantes. Quer dizer, 15 mil habitantes, todo mundo se conhece, né? Sim. Pelo menos de vista. Ele diz, até hoje eu tenho o meu psicológico abalado. Quase todas as pessoas daquela pequena cidade ficaram sabendo. E aí tá um monte de gente aqui se solidarizando, falando. Ele não fala quanto tempo faz isso, nem nada, mas fica aí pra gente trazer aí no próximo bloco, a gente trazer novamente. Para você que está acompanhando esse debate pela internet, você pode participar dele mandando o teu áudio para o 984849988. Doni, se chegar um áudio, me dá um toque. Então, 984849988. 8484-9988. Não precisa se identificar, tá? Não precisa expor publicamente. Pegando a temática do programa, você vai expor publicamente, mas não vai se expor. Quer dizer, você não precisa falar o seu nome. Então, se você quiser compartilhar, manda um áudio para mim. O WhatsApp é 98484-9988. É 011 aqui em São Paulo, para quem está fora do país ou do estado. 011 São Paulo. 984849988. E você que está acompanhando a gente pela internet ou no ao vivo ou que está assistindo depois, deixa aquele like maroto para ajudar aqui a nossa página e também se inscreva nesse canal. Vira aí, a gente volta já. Bora. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante.
Estamos de volta com o nosso programa de debates e você que está acompanhando a gente aí pelo programa, ou pela rádio, ou pelas redes sociais, ou pelo aplicativo, de alguma forma, se essa voz está chegando no seu ouvido, então presta atenção porque você está diante de uma oportunidade. A oportunidade é a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios está com vagas abertas neste momento. O que é a Escola de Ministérios? É um projeto, um treinamento que é oferecido aos alunos, que dura 2 anos. Mas é diferente de um curso, que eu vou chamar aqui de um curso de carreira, um curso de teologia convencional. Porque não é um curso de teologia, embora dentro da Escola de Ministérios você faça também cursos teológicos. Então, por exemplo, da teologia sistemática, você vai aprender sobre soteriologia, escatologia, bibliologia, geografia, vai ter também. Tudo 100% online, você recebe um login e senha e você acompanha. Serão 24 cursos divididos entre áreas teológicas, você está acompanhando aí uma das aulas, essa aula é de narrativa bíblica, e a outra metade é de cursos na área prática pastoral, de liderança, né? Sei lá, vou falar o que é o nome de um dos cursos. Lidando com o trânsito religioso, como você, como líder, lida com esse entra e sai na igreja que não existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não existia. Uma pessoa, quando queria sair da igreja, para a igreja A para a igreja B, primeiro que não tinha esse negócio da pessoa ficar sem igreja. Há alguns anos atrás, esse fenômeno é novo, a pessoa ficar crente sem igreja. Isso é muito recente na história da igreja brasileira. Então a pessoa estava, ela estava na igreja A e estava pensando em pular para a igreja B. Meu irmão, esse processo demorava anos, meses e anos. Tipo assim, você chegava na igreja, irmão, tô notando que o irmão tá aí triste e tal. Sua família tá triste, o irmão não tem feito igual antes, tal. Não sei não, acho que eu vou para a igreja tal, tô orando. Ué, caramba, quanto tempo? 2 anos. Aí eu tô em oração, vamos ver, não sei o que, tal. Era desse jeito, cara. Eu tô falando de um passado não muito distante da igreja. Hoje, o camarada se torna membro da sua igreja num mês, no outro é membro de outra igreja. Aí você não fica nem sabendo. Você não fica nem sabendo. É pelas redes sociais o negócio. Entendeu? Então, como lidar com isso? Esse é um dos cursos da Escola de Ministérios para líderes, né? Tem um como lidar com desânimo. Tem as mulheres e esposas de pastores no ministério. Tem muitos. São 24 no total. Alguns deles em capacitações muito específicas, como o curso de hebraico, enfim, curso de soteriologia, enfim. São 24 cursos, um curso a cada mês, são 2 anos no total. Mas os cursos, esses 24 cursos, formam um pilar da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios tem 4 pilares. Um é cursos. Outro, mentorias, todo mês ao vivo. Outro, conteúdos, toda semana conteúdo novo chegando para os alunos. E por último, evento ao vivo. Uma vez por ano, um grande evento oferecido a todos os alunos da Escola de Ministérios. Você está vendo aí imagens, como diz o Datena, imagens do último evento, né, que aconteceu ano passado. E o próximo é agora no dia 10/12. Não está aberto ainda para não alunos, tá? O próximo evento é no dia 10/12. Não está aberto ainda para não alunos. Portanto, eu estou oferecendo a você a opção, a possibilidade de ingressar nessa universidade de conhecimento, que é isso que a Escola de Ministérios é, por um preço ridiculamente baixo, R$ 83. Isso é voltado apenas para líderes, não é para todo mundo que está ouvindo. Se você é da liderança, se você tem chamado, se você quer entrar na Escola de Ministérios, a hora é agora. O valor é R$ 83, você paga do jeito que você quiser. Passou o mês que vem, R$ 83. E do outro mês, é R$ 83 a mensalidade. Então você vai entrar nessa universidade que vai te dar 24 formações, 24 cursos, 24 certificados, mentorias, conteúdos, evento ao vivo, encontros, tudo isso pagando R$ 83. Tá certo? Então, se você tem interesse, pastor, tem interesse, como que eu faço?
Pega o seu celular e adiciona Escola de Ministérios ou Programa de Debates. Escolha o nome aí. E o número que você vai salvar no seu celular é 011 99 007 6844. 011 99 007 6844. 9 9007 6844. 9 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho Ministério, e a gente manda já o link para você fechar a sua inscrição. É muito simples, é muito rápido, é muito barato e começa hoje. Já disponibilizamos agora para você. Fez o pagamento, já libera na hora. 99007 6844. 9007 6844. Se você tem chamado, seu chamado não tem nada a ver com esse programa, com essa rádio, com a sua igreja. Tem a ver com Deus. A Bíblia diz que Deus é quem chama. Se Deus te chamou, seu chamado só tem a ver com Deus. Tá certo? A gente não tem nada a ver com isso. Deus te chamou, ok. Agora, na sua capacitação, a gente pode te ajudar demais. Se você pode investir R$83 no seu ministério, é só me chamar e entrar. Porque as vagas para a Escola de Ministérios, como você sabe, quem acompanha aqui, são limitadíssimas. 99007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates. Tá rolando uma enquete na caixinha de perguntas lá do Instagram da Rádio Musical. Vai lá no @FM Rádio Musical. Pecados devem ser confessados publicamente, sim ou não? Vai lá e vote. A situação atual é 85-15, mas você pode mudar isso com o seu voto, aumentando ou diminuindo, decide lá. @FM Rádio Musical, passa lá nos stories e deixa o seu voto. Voltamos aqui com a nossa mesa de debates, e eu tinha falado aí, colocado a situação do irmão, e tá aberto aí para vocês. Quem vai? Muito bem. Eu tô lembrando aqui de Provérbios 28:13, né? Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. E também do Salmo 32, que fala: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos e a tua mão pesava sobre mim. Então, a importância de confessar. Claro, podemos confessar isso a Deus, certamente. Mas se nós tivermos pessoas de confiança, talvez não muitas, eu diria, porque essa questão de confissão precisa encontrar alguém que seja cheio do Espírito Santo, alguém preparado, alguém que não vá usar isso de forma alguma contra nós. Então tem que ser, sabe, alguém que vai guardar sigilo, segredo, alguém em quem a gente pode... Que não vai transformar isso na próxima pregação do púlpito da igreja. Também seria... Que tem gente que acha que... Antiético, né? Não, ele acha que ninguém vai perceber, que o irmão não vai perceber, aí ele vai lá. Fala com uma riqueza de detalhes. Absurdo, né? Essa exposição, evitando esse tipo de exposição. Mas até nesse ponto, bispo, eu acho muito complicado, né? O pastor estava fazendo um comentário aqui do curso, dizendo dessa rotatividade. Isso é um fenômeno da nossa sociedade, né? Modernidade líquida, como diz Bauman, né? E eu acho isso muito interessante, porque até as amizades hoje em dia, elas andam num fluxo. Antigamente nós falávamos de amizades de 20 anos, de 30 anos, pessoas que viviam até o último dia de vida como amigos, e até isso hoje em dia é muito complicado. Nós que somos pastores, lidamos com a igreja, nós sabemos disso. Quantas pessoas já estiveram ali do nosso lado, braço direito, né? Nosso braço direito, nosso braço esquerdo, e de repente partiram, como o pastor colocou, né? Explicando aqui desse fenômeno atual. Simplesmente foram. E levaram segredos, e levaram intimidades nossas. Até nesse ponto eu acho muito complicado. Para quem expor?
Tem que ser de alguém de muita confiança. Às vezes é até melhor contratar um profissional para ouvir do que expor para certas pessoas, né? Como assim contratar um... Você fala um psicólogo? Um psicólogo, que eu digo, né? Mas o psicólogo vai ter a desenvoltura, ele tá inserido no contexto, ele tá... Não sei se... O que o senhor acha disso? Eu acho que, dependendo da circunstância e de que tipo de problema for, pode dependendo de quem for o psicólogo, ele pode ser de utilidade. Agora, porque o psicólogo não é um confidente. Sim, é aí né? que tá. Então... Acaba servindo de confidente, né? Porque as pessoas casos, abrem... né? Porque normalmente você vai procurar um psicólogo, se você não estiver disposto a abrir o coração, você está gastando dinheiro à toa. Tem que realmente ser alguém com quem a gente vai escancarar a alma, né? Agora, eu acredito que na igreja, devemos ter um ambiente menos hipócrita e mais honesto possível, onde as pessoas podem dizer, eu tenho problema, eu sofro disso, eu pequei, eu tenho essa fraqueza. E como a gente tem medo, a gente vive, parece o meu filho, quando o Rafael, vou citar até o nome dele, Rafael quando criança, então eu tenho 3 filhos, então eles eram todos meninos e tal, aí uma coisa muito ruim tinha acontecido, eu não sei o que era, minha esposa ficou muito brava, quem fez isso? Aí o Rafael se apresentou, ele estava ali por perto, mãe, quem fez vai apanhar? Aí a Cristina, minha esposa, brava, falou, vai! Então foi o Daniel. Quer dizer... Porque se fosse de boa era eu. Era ele ia confessar. O medo, sabe, Luciano? O medo das consequências dessa coisa faz com que a gente minta ou seja hipócrita. E essa comunidade de faz de contas, ela não é a mais saudável pra gente vencer. Esse momento que a gente vive, onde as músicas, as pregações, os livros, elas estão fazendo com que o nosso ego sempre seja inflado, né? Você é importante, você não sei o quê, você... E a pessoa com o ego inflado, ela confessa alguma coisa? Não. Porque Concordo. Exatamente, porque Concordo. entende? Verdade. Porque eu sou o cara, então é o problema da rede social que o senhor levantou agora há pouco. Sim. A rede social é um desfile onde você coloca os seus melhores momentos, mas não exatamente abre o jogo. É difícil você ver alguém Na abrindo íntegra, né? o jogo ali quando acontece, ai, tadinho, não sei o quê. Os alcoólatras anônimos, aquele grupo, né, que se forma, eu acho que é muito bíblico aquele grupo, né, que se forma, onde as pessoas têm o compromisso de contarem se eles pisaram na bola desde a última reunião até agora. John Wesley. Para entrar no Alcoólicos Anônimos ou qualquer tipo de 12 passos nesse tipo, você tem que chegar lá e falar assim, eu sou alcoólatra. Eu sou alcoólatra, já começa a confessar. Mas você chega lá assim, eu bebo socialmente. Fala, então sai daqui. Você não tá aqui. Então, aqui não é para você, vai você ter... É um lugar de muita abertura de confissão. Exato. E por isso passa a ser um lugar de cura. Sim. Né? Por isso confessa para você ser curado. John Wesley, eu vou puxar a brasa aí para minha sardinha. John Wesley, ele criou grupos pequenos de santificação. E nesses grupos pequenos, era obrigatório, dentro do grupo, você quer participar, você quer crescer espiritualmente, quer fazer parte desse grupo, Abre o jogo. você tem que confessar seus pecados. Dentro daquele grupo. Então todo mundo era aberto. E isso promovia muito crescimento. É claro que eu não estou aqui defendendo essa coisa para... Você se coloca, eu quero isso, eu quero um grupo onde eu posso ser eu mesmo, onde eu possa crescer, onde eu vou confessar, onde eu vou vencer. E não necessariamente um pastor obrigar alguém diante da congregação e passar uma vergonha de maneira constrangedora, né? O Maurício, eu não sei se chegou áudio, não chegou não. O Maurício, ele disse o seguinte, e quando o pastor Jimmy Swaggart confessou diante de uma plateia enorme, eu já assisti... Diante do mundo, né? Sim. Eu chorei. Porque quem era o Jimmy Swaggart? Né? Sim, para mim foi chocante também. Mas você sabe, o problema é que já tinha ido pra mídia. Não, né? a casa caiu. A casa caiu. Aí não tem como.
Se é uma Ah, coisa mas ainda escandalosa, assim, mas ainda assim, É duro, houveram é duro. outros que a casa também caiu, entendeu? Que E não que não passaram tiveram por essa dentro. coragem. Mas eu acho que aí o certo seria realmente uma confissão pública como foi feito, porque não tem como. Se isso já vazou e foi o melhor a fazer, sendo ele uma pessoa pública, né? Era realmente abrir o coração, confessar seu pecado, e aí, nesse caso, eu concordo. Assumir a Assumir, responsabilidade. porque aí não né? tem, já vazou, já tá lá. A proporção já... Já foi, né? Sim, O estrago já tá feito. sim, exato. Bom, eu realmente achei que alguém ia mandar um áudio, mas eu imagino que o assunto é por demais delicado, embora a gente tenha Muito. aqui centenas de irmãos acompanhando ao vivo nas redes sociais e milhares através da força da rádio, né? Mas eu também entendo que é um assunto delicado e às vezes a gente traz aqui no programa algum assunto assim bastante delicado. Chegou um, mas é longo? Porque agora eu já tô contra o relógio. Então solta. Morei com uma mulher um ano e durante esse ano eu ficava com outra pessoa. Larguei a primeira mulher, casei com a segunda pessoa. E hoje meu casamento é abençoado e nenhuma das duas sabia mandar outra. Não confessei esse pecado para ela e nem para a igreja, mas para o pastor. Eu devo colocar esse pecado publicamente para ser perdoado? Tá o Bel lá em cima da mesa. O abacaxi. Não creio que ele deva fazer isso publicamente. Agora, a esposa com quem ele está hoje, eu acho que ele deveria ser sincero com ela. A minha opinião, tá? Eu sou realmente... Ele era casado com um e ficava com a outra. né? Então eu Então, mas acho... pode isso, Arnaldo? Tipo, isso- esse casamento tá valendo? tá pra tudo começar muito, aí. Tá tudo muito complicado aí. Mas eu acho que a verdade, nesse caso, principalmente para os interessados, né? Eu não gosto de ambiente de mentira. Eu não acredito em casamento de mentira, onde tem mentira, onde tem coisa. Precisa curar, né? Precisa curar, precisa ser tratado. E eu diria com a outra parte também que foi ferida, né? Eu acho que essas duas partes precisam ter... Bom, fazer coisa errada é fácil, corrigir é difícil. Eu vejo com uma ideia do reparar. Do reparar. Esses tempos aqui eu vim, pastor. Eu participei de um debate aqui para falar exatamente isso, a questão do confessar dentro de um contexto deste casamento. E é necessário. Para que ocorra a cura, vai ser necessário. Mais um áudio e a gente encerra por conta do horário, porque eu fui só falar, começou a chegar áudio. É impossível, esse áudio já tava ali, né? Vai, solta aí. Bom dia, Pai do Senhor, pastor César, tudo bom? Eu sou o Ronaldo, congregava com o senhor lá em Vila Guilhermina, quando o senhor dirigia Curuçá. Opa, me lembro. Então, 20 pastor, anos minha atrás. opinião relacionada a isso, eu acho que pecado não deve ser confessado publicamente, e sim a Deus, porque é Deus que perdoa pecado e mais ninguém. O Ronaldo, rapaz, esse cara foi minha ovelha quando era solteiro. Eu tô fazendo contas aqui. Há uns 20 anos atrás. Deus abençoe, irmão. Eu não sei se foi eu que fiz o casamento dele ou não, mas enfim. Deus abençoe, Ronaldo. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação. Fazia anos que eu não ouvia a sua voz. Deus abençoe. Infelizmente o tempo vai indo para frente, né? E o assunto é complicado. Eu queria deixar aqui um tempo melhor para as considerações finais, então solta a vinheta de considerações finais do ano, por favor. Considerações finais. Debates. Bom, eu comecei com o Bispo Hildo, foi, né? Bispo Hildo, obrigado pela sua participação, uns 2 minutos aí de consideração final. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, sempre muito bom. Com o Luciano também, eu acho que é a segunda vez que a gente debate, né, Luciano? Foi muito bom estar aqui. E eu posso dizer sobre a importância de que a igreja não seja um museu de santos, sabe? Mas uma comunidade de gente que está a caminho. É mais parecida com um hospital onde tem feridos, e esses feridos e essas feridas precisam ser devidamente tratadas. E se você esconde a ferida, aquele que encobre, acaba não tendo cura. Então a gente precisa confessar para ser curado. Agora, claro, confessar a Deus, mas a igreja é o corpo de Cristo, e Deus colocou na igreja essa graça. E a gente tem gente cheia do Espírito Santo que pode ministrar na vida da gente. E que alívio é quando a gente pode ter
uma pessoa com quem a gente possa abrir o coração e expor os problemas, a ferida, a tentação, o pecado, e encontrar uma ministração de graça, uma aplicação. Gente, isso é um privilégio que Deus nos concede, de sermos ali seus mediadores. É um mediador da graça. A graça está em Cristo, mas a gente como igreja media a graça, comunica a graça. E essa pessoa abriu-se conosco e a gente agora tem o privilégio de comunicar a palavra e ter uma unção do Espírito e declarar realmente que essa pessoa agora tem esse perdão que jorra da cruz. Essa comunicação de graça, essa unção do Espírito através de uma ministração que vai promover a cura. Então, eu entendo que isso é vital e que quanto mais a igreja se tornar um ambiente mais acolhedor, mais todo mundo debaixo da cruz, ninguém com topete espiritual, ninguém se sentindo assim mais do que os outros. Então o orgulho é deixado de lado e nós servimos uns aos outros. Eu acho que isso é essencial. Pastor Luciano, aliás, suas redes sociais. Tá, Hildo Melo, Hildo sem H, Melo com 2 L's, você me encontra no YouTube, no canal do YouTube de vídeos e também Instagram, Facebook, tem um blog que é escatologiacristã.blogspot.com, então todos são muito bem-vindos. Que legal, da época do blog. Aí do blog ainda tem, Aí você mantém ainda? Ativo eu mantenho, ele tá meio parado por enquanto, mas eu postei muito, tinha bastante seguidor tem no muita blog. Coisa lá. Tem muito material. Aliás, até ontem eu tive no Vejam Só falando sobre Gog e Magog. Então, a área de escatologia é uma especialidade. Gog e Magog rima com blog, então joga lá no blog, tá tudo certo. E o culto também, a Igreja Metodista Livre, da qual faço parte aqui em São Paulo, Rua das Rosas, 445, cultos domingo às 10, todos são muito bem-vindos. Maravilha. Pastor Luciano, suas considerações finais. Vamos lá. Eu quero finalizar aqui colocando alguns aspectos. Primeiro, todos os nossos pecados, eles devem ser confessados, todos eles. Quando você pecar, e nós vamos pecar, seria bom se nós não pecássemos, mas nós iremos pecar. E todos eles devem ser confessados a Deus. Segundo lugar, se você pecou contra alguém, se você ofendeu o seu irmão, se você pecou contra alguma pessoa, busque se reconciliar o quanto antes. Busque ser a parte pacífica na situação. Ainda que você esteja dentro da sua razão, digamos assim, busque se reconciliar com o seu irmão. Isso vai te fazer bem. Isso vai trazer paz para a tua alma. E em terceiro lugar, seja bom ouvinte. Porque com certeza, em algum momento você vai precisar ouvir alguém. Em algum momento alguém vai te procurar, alguém vai se abrir com você. Seja bom ouvinte, seja uma pessoa leal com aqueles que se abrirem com você e procurarem a tua ajuda. Eu faço minhas as palavras do Bispo Hildo. A igreja tem que ser um lugar terapêutico, um lugar de acolhida, um lugar onde todos nós estejamos na mesma condição, no mesmo patamar. Somos doentes, fracos, precisamos de ajuda, precisamos de cura. E que a igreja seja, sim, esse lugar saudável. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração nessa manhã. Maravilha. Pastor, quem quiser te conhecer, aprender mais... Maravilha. Posso passar também os projetos? Por pastor? favor. Então vamos lá. Sou o pastor responsável, como já foi dito aqui na abertura, por 2 grandes projetos sociais. O primeiro deles é um projeto que nós desenvolvemos toda sexta-feira com os moradores de rua. Hoje tem. Hoje tem. Hoje nós distribuiremos 1000 refeições. Toda sexta-feira é o nosso projeto. Aonde? No centro aqui de São Paulo, aquela região do Pátio do Colégio, Praça da Sé, é onde nós trabalhamos. Então, nós estamos construindo uma cozinha de 100 metros quadrados, vai ser um espaço bem legal, para fazer essas refeições. Então, quem quiser ajudar, temos uma vaquinha online, está disponível para ajuda. É só entrar no meu Instagram, que é na minha bio, né? É bio que fala, Isso. né? Vai estar lá o link, é só você me procurar. Qual que é o Insta? Luciano Escala. Inclusive, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube é o mesmo. Luciano Escala. Lembrando que Escala é ESCALA. E o segundo projeto é com os dependentes químicos. Se você tem alguém na tua família que precisa de ajuda, dependência química, entre em contato comigo e com o maior prazer nós estaremos aqui para ajudá-los. Então tudo tá lá na bio do Instagram, Isso. @Luciano Escala, tá aqui, tá marcado aqui embaixo. Ou pelo meu WhatsApp, né, que é o 011 96424 2661. Pastor César, obrigado mais uma vez, obrigado musical. Bispo, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. Fica aí a dica, né? Um assunto, por demais delicado, não teológico nem nada, mas um assunto, assim, que é urgente, né? Eu acho que todos nós precisamos estar cercados de confidentes, sermos também confidentes a outros irmãos, outras pessoas, e termos mentores, pessoas que nos acompanham, pessoas que nós admiramos e que podem nos aconselhar de vez em quando. É primordial. Isso já salvou meu ministério mais de uma vez. Ter comunhão, amizade, amigos íntimos, amizade íntima. Acho que Provérbios 27 fala que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Amém. Alguém que fala a verdade olhando no seu rosto por nenhum tipo de interesse, só porque te ama mesmo. Então, super vale a pena. Amém. Tô ficando por aqui, minha gente. Às 2h tem o programa Crescendo na Fé. Hoje é aniversário de 40 anos da dona Vanessa Cavalcante, a minha patroa. 40 anos. Deus abençoe, Vanessa. Parabéns. Nós te amamos. Deus abençoe. Fico por aqui. À tarde a gente volta. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você sofre com dores nas articulações? Gostaria de contar com um suplemento que ajuda na regeneração da cartilagem e dar adeus às dores? Então você precisa conhecer o Condroleve da Eleve. Ele age diretamente na sua dor, pois tem ação anti-inflamatória e ajuda na regeneração da cartilagem. Isso porque o Condroleve tem o colágeno do tipo certo, para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora, 0800 000 0364. 0800 000 0364. Condroleve é da Eleve. 0800 000 0364. Louvor e adoração em um só lugar. Musical 105.7 FM. Olá, ouvintes, aqui é o apóstolo Rodrigo Salgado. Agora nós vamos ter o horário eleitoral gratuito e daqui a pouco, 12h20, nós voltamos juntinhos, ao vivo, para a glória de Deus. Deus te abençoe.